Graça e paz, amados irmãos, bom dia. Mais um EBD, né? Para a alegria do nosso coração, do seu. Mais uma certeza que seremos edificados pela palavra do Senhor. Nada além disso, né? Ela que nos fortalece, ela que nos direciona para o alvo que é Cristo. E aqui nós vamos estar já iniciando um outro livro, né? A Epístola de 1 João. Queria que você fosse aí acompanhando nos versículos, que nós vamos ler alguns versículos, são apenas 10, tá? Nós vamos meditar, nós vamos ver o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, amém? E assim, louvo a Deus pela sua vida, né? Pela vida da nossa igreja, que Deus tem dado formas para a gente, de algum jeito, estar junto, né? Estar se comunicando, estar passando a palavra do Senhor uns para os outros e assim fortalecendo, né? Queria convidar os amados irmãos para a gente orar nesse primeiro momento, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, nós queremos te louvar porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, Deus. Essa manhã maravilhosa, nós queremos pedir para que o Senhor abra os nossos corações, o nosso entendimento, para que nós venhamos, ó Deus, compreender a tua palavra através do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa estar, ó Deus, nos direcionando, que o Senhor possa estar, ó Deus, regando o nosso coração, ó Deus, com essa palavra de hoje, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus. Bom, amados, como eu falei anteriormente, né? É um texto que é bem gostoso de se ler, são 10 versículos, esse primeiro capítulo, né? Nós vamos estar dando a introdutória aqui. São apenas 10 versículos e assim, algo muito, muito edificante, né? O apóstolo, queria dar uma introdução aqui, o apóstolo João, né? Ele era uma pessoa bem próxima de Jesus e especificamente esse capítulo 1, ele traz essa bagagem, né, com ele, dessa experiência do apóstolo João com Jesus, né, e automaticamente isso nos direciona. Eu acredito que o Espírito Santo nos impulsiona e nos desperta para uma intimidade maior com o nosso Cristo, com Jesus, né? Aqui o versículo 1 fala bem assim: o que era desde o princípio, o que demos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Irmãos, assim, esse livro, ele traz uma bagagem, assim, não muito específica, porque a gente tá um pouquinho acostumado, né, quando a gente vai ler os evangelhos, ali o apóstolo Paulo predominando muitos livros que nós lemos, até que nós já meditamos em alguns deles na escola bíblica também. Nós vemos muitas cartas, né, muita escrita direcionada a uma igreja específica, a um povo específico. Aqui a gente consegue observar que o apóstolo João, ele está tentando, com certeza através do Espírito Santo, abordar a igreja, né, o tema a igreja, diante de muitos pontos interessantes e importantes que até hoje tenta manchar, né, como vamos assim dizer, tenta manchar o evangelho ou até mesmo deturpar. Nesse tempo aqui em que o apóstolo João ele escreveu, estava passando por um momento bem delicado da igreja, onde até gravei aqui o gnosticismo, né, ele estava de uma forma filosófica, estava tentando separar a vida de Cristo histórico com o Cristo divino. E a gente sabe que o nosso Jesus, ele é 100% Deus e 100% homem, né? Não existe uma porcentagem dividida entre eles. Nós sabemos que o nosso Cristo, ele tem esse papel fundamental de ser tudo em todos, né? Como muitos dos apóstolos também, o próprio apóstolo Paulo já usou essa expressão. Então essa carta, ele traz essa bagagem específica para a igreja, assim, no modo central, certo? Não uma igreja, uma denominação ou na verdade nem tanto denominação, mas um povo específico de uma certa cidade ou de um certo local, mas sim de um todo. Porque essa igreja, nesse tempo,
estava passando por como eu posso dizer assim, uma grande tempestade sobre a questão da filosofia, né? A gente pode observar, se você for pesquisar sobre esse tempo que iniciava a igreja, né? E as cartas foram escritas, existiam muitas coisas que tentavam de uma certa forma trazer um pouco de heresia, um pouco de sofisma, né? Eu gosto muito dessa palavra, um pouco de que parece verdade, mas na verdade não é, entendeu? E aqui o apóstolo João ele estava passando por isso também, não era diferente. Por isso que ele estava também de uma certa forma combatendo, né? Você pode ver que a igreja, desde que ela foi estabelecida, ela sempre batalhou muito com isso. Mas a gente sabe que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Isso também você sabe. Mas é uma luta constante contra a falsidade, aquilo que não é verdadeiro, né? Aquilo que tenta manchar o evangelho. E aqui o apóstolo João ele começa falando, né, algo dele mesmo, esse versículo 1. A gente vai passar bem rapidamente, mas que o Espírito Santo de Deus venha pulsar o nosso coração de amor por Jesus. É que ele fala com personalidade, né? Eu acho interessante, que eu até anotei aqui, como que eu preciso, são passos fundamentais ter essa proximidade, essa intimidade, né? Eu vejo nesses 10 versículos do capítulo 1 de 1 João, a necessidade de eu buscar intimidade, porque ele fala de uma forma assim, é como se eu estivesse falando do meu pai, ou até mesmo como se eu estivesse falando da Brenda. É um texto que carrega propriedade particular e de intimidade. Nessa manhã, o Espírito Santo ele nos convida para a gente viver momentos de intimidade. Na verdade, viver intimidade, não somente momentos, mas viver na intimidade com Jesus. Estamos vivendo uns momentos cruciais, tanto para a igreja quanto para a humanidade, que a gente sabe que tudo aponta para a volta de Cristo. E ter essa intimidade é o detalhe que vai fazer toda a diferença para aqueles que desejam ser arrebatados, para aqueles que querem ser realmente parecidos com Cristo. E a gente fala parecido nem sempre na aparência, no estereótipo, na parte física, mas comportamental, caráter, né? Ter um caráter parecido com Jesus. É isso que Jesus nos ensina aqui nessa manhã. E ele tem, né? O versículo ele fala que desde o princípio, o que temos ouvido, ele era muito chegado, ele foi um daqueles que encostou, na verdade foi ele que encostou a cabeça, né, sobre o peito de Jesus. Então falar de intimidade, ele tinha essa particularidade. Nessa manhã o Senhor nos convida para que a gente venha viver em intimidade, venha viver em relacionamento com Jesus, porque mais aqui na frente nós vamos falar o que implica, qual a diferença, onde está como é que eu posso dizer, a mentira, a não verdade, quando eu falo que tem Jesus, mas na verdade o meu comportamento não condiz com isso. Isso implica muito, por isso que ali no livro de Mateus, quando Jesus fala, ele explica muito bem que aquele casal que está na cama, né, um vai e o outro fica, estão trabalhando, um vai e o outro fica, ai das grávidas, né, naquele grande dia que não tiverem aquele entendimento de que pertence a Jesus. Então assim, são coisas detalhes. O arrebatamento, a gente tem que falar disso, né, não tem como não falar. Ele da mesma forma, da mesma rapidez que ele vai acontecer, automaticamente também ele vai ver detalhes, né? Ele vai observar esses detalhes. E detalhes, irmãos, que não é difícil. Porque se fosse difícil não aconteceria, né? Não teria o arrebatamento. Mas a gente acredita que a intimidade é um ponto crucial. Ouvir a voz de Jesus, entender o que Ele quer, estar atento à palavra de Deus, fazer como você está fazendo nessa manhã, assistindo a Escola Bíblica Dominical, a que passou, a anterior, as pregações, né? Falando de ouvido, o nosso bispo tem um estudo assim excelente sobre ouvir, né? O eu, as várias características de quem você está ouvindo e como que você está ouvindo. Se você quiser ir no nosso canal da igreja, você vai observar isso. Então assim, ele começa falando o que temos ouvido, e ele ouviu o próprio Jesus. Que nessa manhã
começando hoje, o Senhor possa abrir, eu profetizo na sua vida nessa manhã, que você possa começar a ouvir a voz do Senhor com clareza, porque às vezes a gente consegue ver Jesus em algumas atitudes, em alguns milagres, mas ouvir é crucial, irmãos, porque nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, e a fé ela justamente é trabalhar aquilo que está além da nossa visão. E nós precisamos viver assim, em meio ao caos, em meio às dificuldades, nós passarmos a entender que ouvir é crucial para o Evangelho. Ouvir é essencial para que a gente possa crescer espiritualmente. E aqui ele fala disso, né? Ouvir. O versículo 2 ele fala: e a vida se manifestou em nós, e temos visto e damos testemunho. Aqui eu anotei aqui o versículo 2, a vida se manifestou. Automaticamente eu me faço uma pergunta: a vida de Cristo ela está em mim? O meu comportamento, as minhas atitudes, o meu relacionamento com minha esposa, na minha casa, eu acredito, irmãos, que a gente está vivendo um evangelho hoje, devido às exposições. Claro que o meio de comunicação hoje está facilitando muito, né? E a gente sabe que isso iria acontecer. A gente está conseguindo ver mais a intimidade de muitas pessoas, é claro que não de uma forma bem geral, mas a gente está vendo muitos casos de muitas coisas, até mesmo dentro da igreja, que estão vindo à tona, né? Eu não falo da nossa igreja, eu falo da igreja do Brasil, da igreja mundial, de coisas que vêm, que eu acredito que Deus está limpando. E o versículo 2 fala, e a vida se manifestou em nós, e nós temos visto. Que vida nós estamos vivendo? Será que é a vida que Cristo quer para mim? Será que esse capítulo ele trouxe para mim bastante interrogações? Porque o tempo está passando, nós estamos envelhecendo, e isso nós entendemos, você e eu, nós entendemos que a vida está passando, mas também nós precisamos entender que com essa passagem aqui na Terra, nós precisamos deixar uma marca, nós precisamos deixar algo que venha glorificar o nome do Senhor. E aqui ele fala, e a vida se manifestou em nós, temos visto, e dela damos testemunho. O que se manifestou? O que através da sua vida tem se manifestado? Eu pergunto para você nessa manhã, que o Espírito Santo de Deus possa te impulsionar a trazer pensamentos da sua vida, de reflexão, de meditação, porque a palavra de Deus ela é isso, nós precisamos ler, meditar e ver o que preciso melhorar, trazer paz para o meu coração, ainda mais nesse momento turbulento que nós estamos vivendo, de falta de emprego, de doenças, né? De até doenças da cabeça, né? Não exatamente fisiológica, não exatamente no sentido de uma doença física, mas até mesmo mental, psicológica. Então, assim, a gente está passando por um monte de coisa, e diante disso tudo nós precisamos encontrar um refrigério e manifestar aquilo que nós precisamos ter de Jesus. Manifestar o quê? O que nós estamos manifestando e o que nós estamos vendo? Essa é a verdade. A gente está hoje num mundo bem atual de muitas informações. Até mesmo para você estudar a Bíblia, hoje tem uma série de livros hoje que você pode encontrar até mesmo sobre esse texto. E assim, é um mundo praticamente quase sem fim. Se você tomar um livro, você vai puxando outro livro e várias coisas você vai encontrando. Mas obter essa manifestação de Jesus, ela é essencial para nossas vidas, né? Muita informação às vezes é bom, mas ter a palavra de Deus para que ela venha se manifestar em nós é crucial para o Evangelho, é crucial para a minha vida, é crucial para a sua vida. E a vida se manifestou em nós e temos visto, dela damos testemunho e vô-la nos anunciamos, a vida eterna, a qual está com o Pai e nos foi manifestada. Esse versículo 2, eu acho interessante, que ele me leva lá para Colossenses, capítulo 1, versículo 27, eu queria ler com você, Colossenses, capítulo 1, versículo 27, né, que ele fala, a vida se manifestou. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo privilegiado da manifestação da glória de Deus, isso nós precisamos usufruir, capítulo 1, versículo 27. Olha o que diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre o gentio, Cristo em vós, a esperança da glória. O versículo 26 fala bem assim, o mistério que estivera oculto dos séculos
e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Então, assim, o que durante muito tempo foi anunciado até ali mesmo em Gênesis, todo aquele ritual, toda aquela simbologia já projetando uma imagem do Cristo, do Messias, do ungido, hoje nós estamos vivendo. Eu quero dizer que você tem um livre acesso. Você tem um livre acesso para orar, você tem um livre acesso até para reclamar com o próprio Jesus, você tem um livre acesso para manifestar aquilo que você está sentindo diante de Jesus. Mas interessante nesse texto é que o que estava oculto, hoje você é privilegiado. Você pode botar a mão no seu coração e dizer assim: eu sou privilegiado. Comparado com as gerações e com os séculos que passaram, hoje você tem um livre acesso, que é Cristo dentro de você. Cristo dentro de você é a esperança da glória. Cristo dentro de você, a manifestação do Cristo em você o ponto crucial para que você venha viver uma vida de anunciar o Evangelho, de pregar o Evangelho. A igreja ela tem passado por várias fases de divulgação do Evangelho, né? Eu acredito, eu até me lembro isso do seminário, né? A gente comentando sobre uma matéria sobre a questão da comunicação, né, da igreja desde a sua implantação até nos tempos de hoje. A gente consegue ver vários pontos cruciais e, de uma certa forma, de evolução do Evangelho. Mas olha como nós estamos nos falando, você está vendo um vídeo, né? Claro que antigamente já existia, mas a igreja ela se adequou também a esse método. Mas existia um tempo que nós tínhamos conferências e que milhares e milhares de pessoas iam, né? Eram métodos que até hoje funcionam, né? Funcionam de evangelização. Mas o que eu quero dizer é que o que estava oculto hoje está dentro de você. E você precisa manifestar esse Cristo. Você precisa manifestar. O apóstolo João, ele estava falando com propriedade. Se manifestou e nós temos visto. Dela damos testemunho. Dê testemunho de Jesus. Sabe, o Senhor nessa manhã nos chama para nós falarmos mais de Jesus. Não somente falar, mas que as nossas atitudes venham demonstrar Jesus. Que o nosso comportamento venha demonstrar Jesus. Sabe, que a minha relação familiar, que a minha relação no trabalho, minha relação na rua, venha demonstrar Jesus Cristo. Quando eu falo assim, demonstrar Jesus Cristo, irmão, eu não quero que você seja, não estou dizendo para você ser, oi, eu sou um bobinho, né? Não, deixar passar, não. Eu quero que você, o que o Espírito Santo de Deus quer falar para você nessa manhã, é que você seja um autêntico cristão de Jesus, que tenha autoridade, que tenha coragem, que tenha ousadia, que tenha fé, que seja profeta de Deus, que seja um anunciador do Evangelho através das suas atitudes. Isso é crucial. Versículo 3 fala assim: o que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Irmãos, a nossa comunhão como igreja depende essencialmente da relação do Espírito Santo de Deus. Se você não tem se relacionado, eu não estou dizendo que você está sem o Espírito Santo de Deus, amém, irmão? Não precisa socar a tela aí, não. Não estou querendo dizer isso, mas a falta disso, a falta que você tem de não se relacionar, de você se excluir, de você ficar sozinho, né? Nesse momento de pandemia, você não dá uma ligada para o seu bispo, mandar uma mensagem para ele: ô meu bispo, ou então para os pastores, Deus abençoe, uma ótima semana, estamos aqui, estamos lutando, estamos com dificuldade, mas estamos bem. Não somente também da liderança, mas até dos seus irmãos que você falava, né? Que a gente percebe que na pandemia houve distanciamento até mesmo das redes sociais, do convívio no WhatsApp, de mandar um bom dia. Isso demonstra também, são sinais, são pequenos sinais. O gnosticismo, ele trabalhava de uma certa forma filosófica, tentando ludibriar, tentando enganar o povo de Deus naquele tempo, no tempo do apóstolo João. Tome cuidado com os detalhes, tome cuidado com as coisas pequenas. Hoje eu não estou muito afim, hoje eu não quero, hoje não é assim, não é muito a minha praia, hoje eu estou, sabe? Cuidado com esses detalhes. Não quero falar, não quero. Se envolva, trabalhe, faça alguma coisa. Porque, irmãos, olha, alguns dos irmãos sabem que eu fraturei o punho, né?
e eu estou no processo de fisioterapia. Então, o que acontece? É bem dolorido, porque o músculo, em um mês, irmão, em um mês, eu estava conversando com a fisioterapeuta, em um mês, a diferença é absurda. E assim, não é nem tanto onde houve a fratura, é mais onde o músculo, o impacto que o músculo ele sofre pelo fato de você ficar um mês com o braço engessado. Um mês. E a gente sabe que um mês passa assim. A gente observa as nossas contas. A gente já paga uma conta pensando, poxa, mês que vem vai vir a mesma conta, né? Aquele boleto que nós parcelamos. Então, assim, um mês para o músculo atrofiar e você sentir muita dor. Eu não conseguia, irmão, botar o cotovelo na mesa, porque doía. Então, assim, agora imagina você por um tempinho ficar distante dos seus amigos, das pessoas que oram por você, da sua liderança, daquelas pessoas que estão intercedendo por você. Imagina como o seu espírito vai ficar. São detalhes, irmão. O inimigo, durante todo o período bíblico que a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê com uma evidência bem forte, mais detalhada no Novo Testamento, a gente consegue observar que são coisas que detalhes, né? Você pode ver Judas, apesar de ser um cumprimento da palavra, a gente consegue observar que Judas, por detalhes, por algumas moedas, consegue crucificar o nosso Cristo. A gente consegue observar homens e mulheres tentando enganar homens de Deus através das ofertas, né, daquilo que era do Senhor. A gente consegue observar o próprio gnosticismo tentando colocar coisas pequenas. Tome cuidado com as coisas pequenas, tome cuidado com as coisas que são realmente que parece que não leva importância nenhuma. E o que eu falo especificamente é disso. Aqui o versículo 13 ele fala o que temos visto e ouvido anunciamos a vós outros também, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco, um momento de comunhão, um momento de relacionamento. Igreja do Senhor Jesus, primeira igreja congregacional, não abra mão da sua comunhão com os irmãos na igreja, quer seja através do WhatsApp. Nós estamos trabalhando com jovens através de um aplicativo onde nós reunimos e conversamos sobre a palavra de Deus. Não abra mão do seu relacionamento, da sua comunhão com os irmãos, porque aí é um ponto crucial. Aqui o apóstolo João está falando, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai. O que isso quer dizer, irmãos? Que existe uma ligação entre eu me relacionar com você, você se relacionar comigo, nós nos relacionarmos com a liderança. Eu tenho certeza que automaticamente quando você vê um vídeo assim da aula passada, de hoje, automaticamente você é edificado. É nesse sentido que nós precisamos nos conectar. Fique conectado, ande em comunhão. Repita assim comigo, ande em comunhão. Que você possa andar em comunhão, porque quando você fala, automaticamente a sua cabeça, o seu coração entende que nós precisamos, você precisa profetizar. O versículo 4 fala, essas coisas pois vos escrevo para que a vossa alegria seja completa. A sua alegria estará completa, sabe? Aquele irmão mal-humorado, aquele irmão distante, você pode ver que até o bispo fala, é um som do Michael Jackson, né? Aquele irmão que sempre acaba o culto, sai deslizando e vai embora. É um mal-humorado, sempre falta alguma coisa. A comunhão, ela é essencial. O relacionamento com Jesus, primeiramente, e com os irmãos. Olha o que o apóstolo João está trazendo nessa manhã para a gente através do Espírito Santo. Nós precisamos nos manter unidos em comunhão para que a nossa alegria seja completa. Você não está alegre? Eu sei que alguns de nossos parentes podem estar no leito do hospital devido à Covid, devido a outras doenças também, a dengue, né? Como nós temos orado, irmãos com câncer. Talvez a nossa luta está sendo tentando ofuscar a nossa alegria, mas a nossa alegria vai ser completa a partir do momento que você falar, irmão, eu preciso de oração. Irmão, eu posso orar por você, que você seja curado desse câncer, que você saia do leito de hospital. E automaticamente quando você anuncia isso, que você precisa e que também que você pode abençoar, automaticamente a sua alegria vai ser completa. Mesmo acima do câncer, mesmo acima das lutas, até mesmo acima das perdas. Nós podemos entender que o Espírito Santo, com a comunhão do Espírito Santo, ele nos fortalece. A gente tem orado muito pela igreja do Brasil, a igreja, a nossa
igreja congregacional. A gente tem orado bastante pela nossa liderança, pelos nossos pastores, para que essa comunhão venha permanecer. Você é um ponto crucial para que essa comunhão venha permanecer. Então esse é o ponto importante. A gente já está quase finalizando aqui. É um ponto importante. Você precisa ter comunhão. Você precisa ter comunhão com Jesus. Assim como o apóstolo João tinha aquela intimidade com o próprio Jesus, ele sabia o que está falando. Eu profetizo que nessa manhã você vai passar a conhecer Jesus. Eu me lembro muito bem quando eu decidi ler a Bíblia, bem adolescente já. Eu me lembro muito bem que uma das coisas que me fez ler a Bíblia, eu preciso conhecer quem é Jesus, não somente das pregações, não somente de ouvir o meu pai, ou um pastor, ou um irmão falar de quem era Jesus, ou citar a Bíblia, mas eu precisava ter minha particularidade com Jesus. Que nessa manhã você venha ter intimidade com Jesus. Tendo intimidade com Jesus, você vai conseguir ter comunhão com os irmãos. Se você está distante da comunhão com os irmãos, automaticamente há um detalhe, lembra daquele detalhe que nós falamos? Que muitas pessoas deixaram o Evangelho e negaram a fé na Bíblia e fora dela, como estamos hoje, por detalhes. Por passar a ver defeitos de muitos e não perceber que isso é um detalhe diante da dimensão de quem é Jesus. Às vezes o detalhe, nós estamos olhando o irmão, mas não estamos olhando a Cristo. E isso faz toda a diferença, é um detalhe. E por isso nós negamos a fé, por isso nós negligenciamos ao agir de Deus na nossa vida e achamos que estamos salvos, e é aí que entra esse detalhe que pode nos deixar fora daquele grande dia do arrebatamento da igreja. E esse detalhe vem justamente aqui. Olha só como o apóstolo Paulo ali persiste em falar sobre comunhão, sobre relacionamento. Você precisa se relacionar com Jesus. Não é suficiente você ver os vídeos somente, não é suficiente você ir aos cultos, mas você está entendendo a ligação que um leva ao outro? Você precisa ir mais além, você precisa meditar, você precisa ler a Bíblia todo dia, você precisa buscar o entendimento da palavra do Senhor todos os dias. O versículo 5, nós lemos já o 4, né? Que a sua alegria seja completa nessa manhã, em nome de Jesus. Tenha comunhão, vamos ter comunhão. O versículo 5 fala assim, o título fala assim: Deus é a luz, o pecado e a confissão, o perdão e a propiciação. Versículo 5, eu vou ler aqui para você. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido, vos anunciamos é essa, e vos anunciamos é essa, que Deus é luz e nele não há trevas. Eu vou ler o versículo 6 e a gente vai parar um pouquinho aqui, porque a gente precisa entender o que o apóstolo João está querendo trazer para a gente nesses versículos, porque a partir do versículo 6 ele vai falar de pecado. Mas entenda um detalhezinho que é muito importante para que a gente venha compreender o que o Espírito Santo de Deus está falando nesse texto. Versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Aqui o versículo 6, o versículo 5 fala, Deus é a luz e nele não há trevas. O ponto central é a comunhão com Deus. Versículo 6, se dissermos que mantemos comunhão com Ele quem? Com Deus. E andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Entenda uma coisa, depois desse 6 até o 10, ele vai falar sobre o pecado. E o versículo 6, ele fala desse ponto central. O versículo 6 é um dos pontos centrais que vai descrever todos os outros versículos. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Irmãos, o que isso está querendo dizer? Olha só, versículo 7. Se porém andarmos na luz com Ele e Ele está na luz, mantenhamos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Você consegue observar que o que está se redundando na comunhão, no relacionamento? Não é suficiente você apenas, eu tenho um relacionamento, eu vejo os vídeos, eu vejo as pregações, eu estou tendo um ótimo relacionamento. Muito pelo contrário, nós precisamos nos relacionar intimamente com Jesus e nós precisamos nos relacionar como irmãos. Mas aqui ele está falando especificamente de uma relação ágape, né? De uma relação entre eu e Deus, uma relação que eu tendo essa relação automaticamente vai me trazer um desejo de me relacionar com o irmão. Porque o Evangelho de Cristo, ele é isso, ele traz essa vontade de você anunciar. Quando você se sente completo com Jesus,
ela dá nós temos esse sentimento de compartilhar com os irmãos aquilo que é nos dado. O Evangelho ele tem essa característica. E o versículo 6 ele fala que se nós temos comunhão, né? Como eu falei, o tema central é esse, de comunhão, e nós vamos bater nessa tecla porque depois ele começa a falar de pecado. O pecado ele vai começar a nos afrontar a partir do momento que nós não temos comunhão. A partir do momento que você tiver comunhão com Deus, automaticamente isso vai mudar. Aí ele fala também, se nós confessarmos o nosso pecado, ele fala também sobre nós deixarmos a luz de Deus entrar no nosso coração. E irmãos, não há associação de luz com trevas, não tem como. E é tão simples isso, que às vezes dói, e eu sei, porque ainda mais quando eu era mais novo, que eu queria andar em muitos lugares que meu pai e minha mãe não deixavam. Talvez tenha até adolescentes que passam por isso hoje, não entendem, mas lá na frente vão entender que a vontade, né, o olho chama, mas que na verdade a luz não anda com as trevas. Ah, Felipe, aí implica muita coisa. Tome cuidado, como nós começamos a falar, detalhes. Tome cuidado. Paulo Felipe, ou Felipe, sei lá, como você quiser me chamar. Mas como nós vamos pregar o evangelho para os irmãos? Como nós vamos pregar? Irmão, nós precisamos nos firmar primeiro. Você precisa ter uma base. Não adianta você construir sua casa na areia e querer chamar um monte de gente para estar dentro da sua casa, se ela está firmada na areia. E vem uma tempestade, vai morrer você e vai morrer todo mundo, espiritualmente falando. Não sei se os irmãos estão conseguindo compreender. Então, assim, nós precisamos ter uma base, nós precisamos ter um alicerce formado para poder agregar gente na nossa casa espiritual, para poder chamar as pessoas para o evangelho. E isso é muito simples, irmãos. É só você apontar, Espírito Santo de Deus. Você pode fazer essa oração comigo. Espírito Santo de Deus, o que está em mim que não te agrada? Qual é a parte das trevas que estão em mim que não te agrada? Isso você precisa se relacionar. A gente vê uma deficiência muito grande, não na nossa igreja, muito pelo contrário, mas no contexto geral do Brasil, até mesmo em outros países, a igreja negligenciando essa luz e apenas trazendo os benefícios da luz, né? Que é a prosperidade, a alegria, mas existem, e a gente tem visto mesmo dentro das igrejas, que há trevas em meio à luz. E isso não quer dizer que você está na luz. Como que eu sei que eu estou na luz? Tendo comunhão com Deus. Porque a comunhão com Deus ela vai te trazer relacionamento com os irmãos. Automaticamente você vai se trazer, você vai se avaliar, você vai se analisar. O versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Esse detalhe ele está ligado à comunhão, amém? É porque muita gente fala assim, muita gente usa esse versículo, tipo assim, tipo assim, eu não quero, deixa eu tentar achar a expressão legal. Isso não quer dizer que eu quero ser santo, que eu quero ser crente, que eu quero viver uma vida, eu quero viver do meu jeito, mas eu quero ter Cristo. Entenda uma coisa, não existe uma forma, não existe um método que venha trazer assim automaticamente todos os dias viver Cristo. Mas como? Meditando na palavra, buscando a luz de Deus, porque a luz ela mostra, né? A palavra de Deus fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, se você não está lendo a palavra, você não tem luz. Esse é um detalhe importante, né? E aí o versículo 8 fala: se dissermos que não temos pecado nenhum, é nesse sentido. A nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Versículo 9. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. A grande questão aqui, irmãos, é que nós precisamos ter comunhão com Deus e não viver um evangelho de perfeccionistas, né? Um evangelho que busca a perfeição. Mas nós temos que andar no alvo da soberana vocação? Sim, nós temos que andar no alvo da soberana vocação, sempre buscar nos aperfeiçoar. Mas você até sempre fala sobre isso, sobre o perfeccionismo, ele traz um peso, e o evangelho não é peso. O evangelho, ele é alegria, ele é leveza, né? É um fardo leve. Você tem que caminhar mesmo com um turbilhão de problemas, mesmo assim você caminhar tendo Jesus.
E aqui o versículo, eu queria finalizar, a gente já leu sobre ele falando sobre esse pecado, especificamente que não tem como, nós vivemos nas trevas mas o mundo não é trevas, o mundo é trevas, o mundo é escuridão, por isso que tem a luz é a diferença, a luz é que mostra que nós somos, a luz é o que mostra o caminho. Então que nós possamos nessa manhã ser luz. O versículo 6 fala: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. E aí é a decorrência do pecado, tá? Aí é a consequência do pecado. Nós precisamos nos manter em comunhão. Nós precisamos nos manter em comunhão com Deus e com a igreja. Que nessa manhã você venha ser fortalecido, que Deus venha agregar no teu coração essa palavra. Sinta-se amado pelo Senhor Jesus e tenha um ótimo domingo e até mais tarde para a celebração do culto e exaltação ao nome do nosso Senhor. Deus abençoe vocês e até a próxima.